Olá, sou a professora Esté Oliveira Santos Rodrigues e estaremos juntos na disciplina de Fundamentos de Ecologia e Tecnologia de Tratamento de Resíduos. A nossa disciplina é de 60 horas e composta por 6 aulas. Como o nosso livro-texto tinha apenas 4 aulas, essas aulas foram divididas em 6 aulas da seguinte maneira. A aula 1 do livro-texto será a nossa aula 1. A aula 2 do livro-texto foi dividida para as aulas 2 e 3, e a aula 3, também do livro-texto, foi dividida para as aulas 4 e 5, e a aula 4 do livro-texto será a nossa aula 6. Então, na aula 1, veremos os principais conceitos da ecologia, contextualizando com as condições ambientais, locais e globais. Então, vamos ver os conceitos básicos em ecologia e as interações ecológicas. A palavra ecologia tem origem em dois vocabulários gregos, oiko, casa, e logos, estudo de. Portanto, a palavra ecologia significa estudo das casas. Encontramos várias definições de ecologia, porém escolhi a do Atlas do Meio Ambiente, pois achei bem objetiva e completa. Então, a ecologia é a ciência que estuda as relações entre os seres vivos e o meio em que vivem, bem como suas recíprocas influências. O objetivo da ecologia é conhecer a diversidade dos organismos e os fatores e processos responsáveis pela abundância ou escassez das espécies presentes nos ecossistemas. As interações dos seres vivos com seres vivos, e os seres vivos com o meio ambiente. Aqui veremos alguns conceitos básicos de ecologia, como habitat, o lugar em que o organismo vive, nicho ecológico, maneira como o organismo vive ou explora os recursos do ambiente, população, conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, comunidade, conjunto de população. Devemos também compreender ecossistema. Então, o ecossistema é um conjunto formado pelo meio ambiente físico, ou seja, o biótopo, formado por fatores abióticos sem vida, como solo, água, ar, entre outros, mais a comunidade formada por componentes bióticos, os seres vivos, que se relacionam com o meio. Um conjunto de seres vivos que compõe um sistema denomina-se biocenose, e ao meio físico chama-se biótopo. Então, fatores abióticos, fatores físicos e químicos, tais como luminosidade, pH, salinidade, radiação UV, clima e vento. Então, o conjunto dos fatores abióticos é chamado biótopos, que interagem com os seres vivos. Então, fatores abióticos são influências que os seres vivos possam receber em um ecossistema derivado de aspectos físicos, químicos ou físico-químicos do meio ambiente. Enquanto que os fatores bióticos é a relação ecológica, as relações ecológicas. Então, relações ecológicas são as relações que um indivíduo mantém com o outro. Em ecologia, chama-se fatores bióticos a todos os efeitos causados pelo organismo em um ecossistema, que combinam as populações que o formam. Então, cada ambiente, cada ecossistema tem seus fatores abióticos e bióticos. Vamos ver agora, falar um pouco sobre cadeia alimentar. Então, a cadeia alimentar são as relações de alimentação entre os organismos de uma comunidade, iniciando pelos produtores e passando pelos herbívoros, predadores e decompositores. Os produtores são capazes de fixar energia luminosa sob a forma de energia química, que são chamados autótrofos. Os consumidores são organismos que não produzem seu alimento, são os heterótrofos, e nutrem-se dos produtores, direta ou indiretamente. Então, os consumidores, eles são classificados em consumidores primários, secundários e terciários.
Os consumidores primários são os herbívoros e parasitas de plantas verdes. Os consumidores secundários são os carnívoros que se alimentam de herbívoros. Os consumidores terciários são os carnívoros que se alimentam de carnívoros. Decompositores. Os decompositores já está dizendo de decomposição. Então, decomposição. Os decompositores decompõem matéria orgânica morta em inorgânica, num processo natural de reciclagem de matéria. Numa cadeia alimentar, o nível trófico é a posição do organismo na cadeia. Então, primeiro nível trófico, planta. Segundo nível trófico, herbívoro. Terceiro nível trófico, carnívoro. Então, vamos falar agora um pouco de pirâmides ecológicas. As pirâmides ecológicas representam graficamente o fluxo de energia e matéria em um ecossistema e podem ser de três tipos: de número, de energia e de biomassa. A de número representa a quantidade de indivíduos em cada nível trófico da cadeia alimentar. Então, produtores, 1000 plantas. Consumidores primários, 300 gafanhotos. Consumidores secundários, 20 aves. Então, o número, 100, 320. A pirâmide de energia indica a produtividade do ecossistema, considerar sempre o fator tempo. Então, produtores, consumidores primários, gafanhoto, secundários, os sapos. Temos também a pirâmide da biomassa. Representa a quantidade de orgânica presente no corpo dos organismos de um determinado nível trófico. Então, a pirâmide de biomassa, ela representa a quantidade de matéria orgânica presente em cada nível trófico, certo? Então, frequentemente é expressa pelo peso seco, que quer dizer o peso sem água. A água presente não é matéria orgânica por unidade de área, assim, gramas por metro quadrado ou quilogramas por metro quadrado. Então, os produtores, que são as plantas, né? Os consumidores primários, que são os herbívoros, consumidores secundários, que são os carnívoros, que se alimentam dos herbívoros, e os consumidores terciários carnívoros, que se alimentam de carnívoros. Então, a cada nível da cadeia vai ser consumido 10%. Então, o segundo nível aqui, os consumidores primários vão consumir 10% aqui do produtor, os secundários vão consumir 10%, aqui 100 e aqui 10%, 10%. Então, a cada nível o consumo é de 10% da cadeia anterior. Vamos falar agora das interações ecológicas. As interações ecológicas elas podem ser intraespecífica e interespecífica. A intraespecífica ela pode ser positiva e negativa. A positiva, colônia e sociedade. Negativa, canibalismo e competição. As positivas são comensalismo, protocooperação e mutualismo. E as negativas são competição, predatismo, parasitismo e herbivorismo. As interações ecológicas são ações recíprocas entre organismos bióticos e abióticos. São as relações estabelecidas entre os seres vivos. Os seres vivos se associam um com o outro da mesma espécie ou de espécies diferentes para obter alimento, proteção, transporte e reproduzir, surgindo assim as relações. A intraespecífica entre indivíduos da mesma espécie, interespecífica entre indivíduos de espécie diferente. A harmônica beneficia ambos sem prejuízo para o outro. E desarmônica quando há prejuízo para um dos dois indivíduos. As relações interespecíficas harmônicas positivas a sociedade. Grupos de organismos de mesma espécie, onde pode-se observar nítida divisão de trabalho, apresentam relativa independência e mobilidade.
As colônias são indivíduos de mesma espécie ligadas anatomicamente umas aos outros e com interdependência fisiológica. As relações intraespecíficas desarmônicas negativas se destacam canibalismo e competição intraespecífica. Quando o indivíduo de uma mesma espécie, canibalismo, quando o indivíduo de uma mesma espécie mata e se alimenta de um indivíduo da mesma espécie. Quer dizer, quando um animal da mesma espécie mata outro e se alimenta dele. Competição intraespecífica, quando os indivíduos concorrem pelos mesmos recursos do meio, em especial quando há quantidades limitadas. Esse tipo de relação existe praticamente em todas as espécies. Então, é a competição, né? Por alimento. Então, essa é a competição intraespecífica. As relações interespecíficas harmônicas positivas incluem mutualismo, comensalismo e a protocooperação. O mutualismo é a relação de benefícios para as espécies envolvidas, porém existe uma dependência mútua, pois um não consegue viver sem a outra. O comensalismo é quando apenas o indivíduo se beneficia e o outro nem se prejudica nem se beneficia. Protocooperação. Nesse tipo de relação, embora as duas espécies envolvidas sejam beneficiadas, elas podem viver de modo independente sem que isso as prejudique. As relações interespecíficas desarmônicas negativas, competição, é a luta por fatores que não existem em quantidade suficiente para todos. Predação, quando o indivíduo de uma espécie mata e se alimenta de um indivíduo da mesma espécie. Herbivoria é uma relação entre um consumidor e um produtor. Parasitismo ocorre quando uma espécie conhecida por parasita causa prejuízo a outra espécie, conhecida por hospedeira, da qual retira o alimento. Podemos citar um exemplo do carrapato, do piolho. Do carrapato e do piolho. Então, chegamos ao final da nossa primeira aula. Bons estudos!